Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Nova lei exige pausa aos motoristas profissionais. Confira no Fique Sabendo pesquisa sobre os reflexos da tecnologia na vida do trabalhador. E no bloco de entrevistas vamos falar sobre pejotização, a contratação de trabalhadores para prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica. Nova lei prevê que motoristas devem fazer intervalos obrigatórios de descanso e para dormir. A regra é saudada por trazer maior segurança nas rodovias. A expectativa é de que as novas regras contribuam para a diminuição dos acidentes fatais. A Lei 12.619 regulamenta a profissão de motorista profissional de transporte de cargas e passageiros. A lei rege que a cada 4 horas o motorista deve fazer uma pausa de 30 minutos, podendo ser uma só ou fracionada em até 3 pausas de 10 minutos. A cada 24 horas, o motorista deve fazer um intervalo de 11 horas. Destas, pelo menos 9 horas devem ser ininterruptas. O motorista que descumprir a lei será punido. É considerado infração grave e são descontados 5 pontos na carteira. O condutor deve pagar multa de R$ 127 e ainda terá o veículo retido. A Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar pelo tacógrafo dos veículos. O disco de instrumento, que deve ser trocado todos os dias, marca a velocidade em função do tempo e traz toda a movimentação do veículo, inclusive o período em que ele ficou parado. Para alguns motoristas, a nova lei representa benefícios, mas para outros, as pausas obrigatórias de descanso e dormir podem representar prejuízos. Por lado, sim, eu aprovo, né? Porque tem muita gente hoje aí que está trabalhando 24 horas sem descanso, sem nada, né? Muitas das vezes não é porque a gente quer, tem hora que a gente é obrigado também, né? É esse tipo de coisa, então por lado é bom, né? A lei foi benéfica para você? Você teve alguns benefícios com ela? Vai ter? Vai ter, né? Pelo que a gente vê falar, se for realmente do jeito que tá vendo e se for pôr em prática, agora uma coisa a gente fala, né? Tinha que ter estrutura pra gente também, que nem na hora do descanso, não parar em qualquer lugar, né? Os postos, hoje os postos não é obrigado a dar estacionamento pra nós também não, né? Então tem muitas coisinhas aí que tá escuro demais da conta, né? Então tinha que favorecer. Que nem muitas das vezes eu saio daqui de Goiânia, que eu carrego Sobradinho, gente passa aqui tá tomado de caminhão, e aqui a área não é pra isso também, né? Que é uma área de segurança, uma área de trabalho deles, né? Então tem que dar mais estrutura pra gente, né? É uma lei que vem regulamentar essa questão do motorista profissional. Hoje os motoristas fazem viagens longas, são flagrados às vezes com 20 horas, 30 horas sem descanso. E isso fomenta um mercado ilegal de rebite, a própria droga, né? Hoje motoristas, inclusive flagrados com cocaína, usando cocaína. Então veio regulamentar para dar um período de descanso. Então o motorista dirige 4 horas, tem 30 minutos para descansar, isso tem que ser registrado, vai ser registrado através do tacógrafo, a princípio é o meio legal de se fiscalizar. Né? Pode ter um diário de bordo, uma papeleta, mas o tacógrafo também é um meio legal que a polícia utiliza para fiscalizar esse tempo de parada. Então o motorista vai dirigir 4 horas, tem que tirar um tempo para descanso de 30 minutos, esse horário pode ser um pouco prolongado e depois o descanso também ser unificado também durante o dia. Mas ele tem que ter esse período de descanso. Então isso regulamenta e evita essas viagens longas, né, e o motorista ficar muito tempo ao volante, que causa sonolência, que causa vários problemas, inclusive um aumento até no índice de acidentes. O grande problema que foi encontrado e a grande reclamação é quanto a questões dos pontos de parada, ver se dá para se... Porque a alegação hoje das empresas e motoristas é que você não há pontos com segurança, postos, né, principalmente com segurança para que o motorista possa parar e fazer o descanso. Que não é só ele encostar a margem da rodovia, reclinar o banco do caminhão e dormir. Então é realmente um período que ele vai descansar, possa realmente se retomar as energias e continuar a viagem. As exigências são muitas, é verdade. Mas a nova lei que regulamenta a profissão de motorista é minimizar acidentes decorrentes do cansaço que atinge o condutor. Os limites entre os tempos pessoal e de trabalho estão desaparecendo com a chegada de novas tecnologias.
pesquisa realizada pela empresa de consultoria IDC, especialista nos segmentos de tecnologia da informação e telecomunicações, revelou que 36% dos brasileiros entrevistados checam o e-mail do trabalho durante as férias. O estudo entrevistou 306 trabalhadores residentes nas principais cidades do Brasil que usam dispositivos móveis e redes sociais no dia a dia no ambiente de trabalho. Mesmo nos dias de folga, 77% dos entrevistados afirmaram que consultam o e-mail pessoal. A pesquisa revelou que os brasileiros consultados também costumam abrir o e-mail profissional em situações inusitadas, como na frente da televisão, no carro como passageiro, em reuniões de família, na cama e até mesmo no carro, dirigindo. A pesquisa ainda constatou que os usuários de tablet corporativo tendem a trabalhar mais a partir de diferentes lugares e situações. É o caso do juiz do trabalho, Elvan Prego, que deixou de realizar algumas tarefas na vara do trabalho para fazê-las pelo computador em casa. O gabinete virtual é um recurso que o tribunal disponibilizou aos juízes e servidores que permite o trabalho fora do ambiente das varas e dos departamentos do tribunal. Então, na verdade, possibilitou maior liberdade, maior mobilidade, e até maior conforto, para que eu possa fazer meus afazeres em lugares como na minha casa, até mesmo um passeio. O problema e o lado inverso dessa moeda é que a vida do trabalho invade outros espaços também. Mas, sem dúvida, é uma ferramenta que possibilita muito isso, a mobilidade, o acesso rápido aos processos, a decidir situações de emergência com maior rapidez. Para a administradora de empresas Maria Célia Franklin Ferreira, os limites entre os tempos pessoal e de trabalho estão realmente desaparecendo, mas é preciso gerenciar o estresse causado pela chegada de novas tecnologias. Toda a tecnologia veio para facilitar e a gente está mais acelerado, a gente trabalha muito mais do que trabalhava, na verdade. Se você for pensar, a gente fica mais conectado à empresa hoje do que nós ficamos. Não se resume ao horário de trabalho, né? Então você vai almoçar, o BlackBerry está ali, né? E o mais interessante é você conseguir doutrinar essa ansiedade. O que é isso? É você ter horários, por exemplo, de você deixar, né, as mensagens, toda aquela conexão de lado, pelo menos um tempo antes, e principalmente no período de férias, que é o grande desafio, acho que, de um gestor. E a gente tem que raciocinar que as férias, né, ela é um tempo que a gente tem que dar até para a gente ser mais criativo. E no bloco de entrevistas, o desembargador Elvésio Moura, do TRT de Goiás, fala sobre o fenômeno da pejotização, uma das modalidades mais frequentes de fraude trabalhista. Veja a entrevista concedida à apresentadora Márcia Bueno. Na entrevista desta semana, vamos falar sobre a pejotização, uma das modalidades mais frequentes de fraude contemporânea na seara trabalhista. É, na verdade, a contratação de trabalhadores para a prestação de serviços intelectuais através de pessoa jurídica. Sobre a legalidade e a viabilidade desse sistema no Brasil, nós conversamos agora com o desembargador Elvésio Moura dos Santos, do TRT de Goiás. Doutor Elvésio, a pejotização se refere à prestação de serviços intelectuais por trabalhadores por meio de empresas, pessoas jurídicas. Mas, na verdade, não é o que acontece na prática. Nós vemos outros tipos de serviços que não são intelectuais sendo prestados dessa mesma forma. O que acontece? Primeiro, é bom que se fale um pouco sobre esse termo, pejotização. Na verdade, não se está falando de nenhum tipo de montadora ou marca de automóvel. O termo pejotização tem a ver com a sigla PJ. PJ no sentido de pessoa jurídica.
pejotização, portanto, é uma forma de se transformar pessoas físicas em pessoas jurídicas enquanto trabalhadores, que na verdade também não tem uma lei que regulamente essa modalidade de prestação de serviços. A pejotização é um fenômeno que como tal é um desdobramento de outro grande fenômeno chamado de desregulamentação das normas trabalhistas, que vem numa avalanche de um fenômeno maior ainda, que é o fenômeno da globalização. Portanto, nós poderíamos dizer que a pejotização é uma manifestação da terceirização, que tem como resultado a precarização. Veja quantos palavrões, no sentido de ser grandes essas palavras, que na verdade se traduzem em redução de direitos trabalhistas. Mas existe alguma previsão legal para essa modalidade de prestação de serviço através de pessoa jurídica? Não existe uma lei tratando da pejotização, como também não existe lei tratando da terceirização. A pejotização, como disse, é um fenômeno. E fenômeno acontece independentemente de existir ou não norma, vale dizer, de existir ou não lei que regulamente este ou aquele assunto. No caso da pejotização, o que ocorreu foi que no bojo de uma lei de 2005, a Lei 11.196, foi inserido um artigo, o artigo 129, cujo dispositivo legal assegura que não haverá ou não será de natureza trabalhista a prestação de serviços levada a efeito por profissionais de natureza intelectual, cultural ou congêneres. E ele pode prestar esse serviço pessoalmente ou até mesmo por intermédio de outras pessoas. E qual seria a razão de ser dessa figura da pejotização? É uma forma que o trabalhador, ou melhor, que o empregador encontrou de não estar sujeito às normas trabalhistas. Porque a CLT traz como requisitos da figura do empregado cinco requisitos básicos, quais sejam: ser pessoa física, trabalhar pessoalmente, não pode ser por intermédio de outras pessoas, ser subordinado, trabalhar de forma não eventual e receber salários. Ora, a pejotização vem exatamente interpor a figura de uma pessoa jurídica no lugar de uma pessoa física. Portanto, juridicamente, não haveria a possibilidade de formação de vínculo empregatício entre uma empresa prestadora de serviços com um tomador de serviço que é o empregador. Na verdade, essa empresa, como se costuma dizer, até de forma pejorativa, mas é a empresa de eu sozinho. Normalmente, essa empresa é constituída pelo profissional liberal, que tem quase 100% das cotas de uma firma limitada e mais 1% em torno, ou um pouco mais, de alguém ligado a ele ou à família dele. O que nós vemos, então, na prática, é que existem outros serviços sendo tomados por empresas, pelo empregador dessa forma, mascarados de serviço intelectual. Na verdade, ele não é. Inclusive, talvez seja até a atividade fim da empresa que esteja tomando aquele serviço. Seria isso? Sim. Esse artigo a que eu me referi, dessa lei, e ela foi aprovada com o objetivo de incentivar o Brasil na produção de serviços de tecnologia da informação, ela fala em profissionais de nível intelectual. Mas na prática nós vemos vários outros tipos de serviços que são prestados por meio dos chamados PJs, que não são serviços que se requeira conhecimentos intelectuais ou culturais de alto nível. E poderíamos citar como exemplo os trabalhadores que trabalham com corretagem de seguros. Não raro, o banco ao qual essa seguradora esteja vinculada exige que esse empregado constitua uma firma de corretagem.
e como tal ele passa a ser tido perante o banco como um prestador de serviço, pessoa jurídica. Nessa mesma linha existem os prestadores de serviço do ramo imobiliário. Eles têm que se constituírem enquanto pessoas jurídicas para prestarem serviços a uma grande imobiliária. Existem também os prestadores de serviços, até mesmo no ramo de tecnologia da informação, que estaria até mais dentro daquilo que o qual essa figura essa lei previu essa figura. Mas também existem outros, até mesmo profissionais do ramo de direito. O advogado iniciante, não raro, ele se sujeita a associar-se a um escritório de advocacia para figurar como sócio, quando na verdade ele trabalha enquanto empregado. Isso não é muito frequente. Mais frequentes são nesses outros setores de prestação de serviços propriamente ditos. Desses dois que eu já falei, tem também serviços de representação comercial, em que o empregado, vendedor viajante, é obrigado a constituir uma firma e, como tal, ele passa a ser tido como um prestador de serviço e não como empregado. Nessa mesma linha que a gente falou da terceirização, que numa vertente um pouco mais precária está a cooperativa de trabalho, que ele não chega a constituir uma pessoa jurídica, mas ele é um cooperado que, para os efeitos da lei, ele seria autônomo. E, na prática, a maioria desses casos que chegam à Justiça do Trabalho não passam pelo crivo da primazia da realidade, onde o juiz, ao instruir esse processo, constata que, de fato, tem um empregado e não uma empresa prestando serviço. Ou seja, as possibilidades de fraude são muitas. São muitas, e a consequência é a precarização das relações de trabalho. E é justamente sobre isso que eu quero falar, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre pejotização nas relações de trabalho. Não sai daí. Ora, esse está de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o desembargador Elvésio Moura dos Santos sobre pejotização nas relações de trabalho. Doutor Elvésio, no bloco anterior o senhor falou que a pejotização, a grande consequência é a precarização nas relações de trabalho. O que isso significa? Precarização das relações de trabalho significa, na prática, que o trabalhador deixa de receber a proteção mínima assegurada na lei. Enquanto empregado regulado pela CLT, protegido pelas normas da CLT, o trabalhador tem a garantia de uma jornada mínima ou máxima diária. Além dessa jornada, ele recebe horas extras. Ele tem direito ao recebimento do fundo de garantia, do repouso semanal remunerado, das férias anuais, do 13º salário, da previdência social, eventualmente de alguns tipos de estabilidade em condições especiais. E enquanto pessoa jurídica, porque por uma ficção jurídica ele não é empregado, ele é uma empresa, ele fica à margem de todos esses direitos mínimos assegurados em lei. E o resultado prático é a precarização das relações de trabalho. Significa dizer que o trabalhador continua trabalhando da mesma forma como se empregado fosse, ou às vezes até mais. Às vezes até mais, só que ele não vai receber a contraprestação assegurada em lei para os demais trabalhadores com vínculo empregatício. Os defensores desse sistema, eles dizem que essa forma de contratação ela é benéfica porque, inclusive, ela aumenta a remuneração, o valor trabalho. O que o senhor acha dessa argumentação? Na verdade, os defensores dessa nova onda chamada pejotização, argumentam que essa nova prática de prestação de serviço seria benéfica porque reduz custos e aumenta ganho para o trabalhador. Mas na prática não é isso que acontece. A redução de custos, esta sim, acontece. O trabalhador deixa, melhor dizendo, o empregador deixa de arcar com todos os custos sociais próprios de uma folha de pagamento. Ele não vai pagar, como disse, a previdência social,
o fundo de garantia, eventualmente o imposto de renda e esses diversos ganhos de natureza social assegurados pela Constituição, como horas extras, 13º salário, repouso semanal remunerado e outros tantos direitos sociais assegurados pela CLT e pela Constituição. Mas, na prática, ele não transfere isso para o trabalhador. O trabalhador continua recebendo o mesmo que ele receberia se tivesse a sua carteira de trabalho assinada e não aufere nenhuma participação em troca da renúncia desses direitos trabalhistas que ele deixa de receber. Um caso interessante, julgado na França, né, é que havia um estabelecimento, acho que era um bar, onde anões eles eram arremessados. O grande desafio lá, o grande mérito, era que alguém que conseguisse arremessar esse anão. Esse anão trabalhava no bar. Aí o Estado francês interveio, né, o Conselho do Estado francês desconsiderou o consentimento, né, para que esses trabalhadores anões continuassem a exercer essa função. Porque, segundo o argumento do Estado francês, foi a proibição do trabalho degradante, justificaria a proibição, e porque não se pode renunciar à dignidade, né, da pessoa humana e muito menos do trabalhador. Esse argumento pode ser aplicado a essas questões, essa questão da pejotização aqui no Brasil? Sim, e eu diria que até com mais razão. O caso de arremesso de anões na França, que se tornou célebre, até porque chegou na ONU, o anão, que era o objeto desse arremesso, ele próprio, ele recorreu da decisão francesa, porque ele queria continuar participando daqueles shows. E a decisão do Estado francês foi justamente no sentido de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, que aquilo era uma forma de trabalho indigna para um ser humano. No caso da pejotização, eu considero até mais sórdida a forma de desrespeito à dignidade da pessoa humana, porque o trabalhador é obrigado a constituir uma PJ, uma pessoa jurídica, diferentemente do anão, que ele tinha consciência que ele seria arremessado e não queria deixar de continuar praticando aquele trabalho tido pelo Estado como degradante. No caso do PJ, ou das PJs, dos prestadores de serviço de natureza jurídica, eles não querem. Se dependesse da vontade deles, eles não constituiriam essas firmas, só que eles são obrigados. Eles são obrigados porque, se não o fizerem, eles perdem o seu posto de trabalho. E a nossa Constituição garante, logo no artigo 1º, ao lado de outros fundamentos que justificam a existência da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E todos, quer dizer, esses dois princípios estarão sendo jogados debaixo do tapete caso se admita a prestação de serviço por meio de PJ como uma forma de precarização das relações de trabalho. E como a Justiça do Trabalho está julgando esses casos de pejotização? Felizmente, a Justiça do Trabalho, quando é demandada, tem dado respostas à altura. Existem vários princípios que dão sustentação ao direito do trabalho. Princípios são normas fundantes que justificam a existência de qualquer ciência. No caso do direito do trabalho, existem pelo menos uma meia dúzia de princípios que são irrenunciáveis, que o trabalhador não pode abrir mão, ainda que ele queira. E os clássicos são o princípio da proteção, que pode ser desdobrado com o princípio da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Princípio da irrenunciabilidade das normas trabalhistas. Nós temos até um artigo na CLT, que é o artigo 9º, segundo o qual serão nulas de pleno direito serão nulos quaisquer atos que têm por objetivo desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação das normas trabalhistas. Além da irrenunciabilidade das normas trabalhistas, tem a imperatividade dessas normas. Elas são de natureza cogente, elas são, portanto, impostas pelo Estado para serem cumpridas independentemente da vontade das partes. Limita, portanto, o poder de
negociação, poder de contratação. E, finalmente, nós temos um princípio, que é um princípio que permeia todo o direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade, que se traduz também numa outra afirmação, segundo a qual o contrato de trabalho é um contrato realidade. Então, o direito do trabalho, o juiz do trabalho, atento a todos esses princípios e analisando o caso concreto em que ele verificar que o trabalhador tido como PJ na prática é um empregado que trabalha de natureza de forma subordinada para o mesmo empregador, sob suas ordens, mediante salário, sem liberdade de disposição do seu tempo ou da forma de execução do seu trabalho, na prática ele de fato é um empregado e, como tal, o juiz do trabalho condena o empregador que assim agir ao pagamento de todas as verbas de natureza trabalhista desde a época que esse trabalhador começou a ser utilizado de forma indevida como PJ. Ou seja, se houver fraude e for constatada essa fraude pela Justiça do Trabalho, o empregador tem que reconhecer esse vínculo e tem que arcar com todas as despesas referentes a esse trabalhador. Exatamente. E não se pode esquecer que o Estado também termina sendo lesado, não é só o trabalhador. O Estado deixa de arrecadar a Previdência Social, deixa de arrecadar o Fundo de Garantia, deixa de arrecadar, eventualmente, o Imposto de Renda, e o Estado, se tiver que arcar com os custos de um trabalhador que adoece, que cai doente, que é vítima de acidente de trabalho, não terá recebido a contraprestação. É um custo social também que o empregador transfere para o Estado de forma... É uma fraude à sociedade. Doutor Elvésio, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui contigo. No Hora Extra desta semana, você confere matéria sobre a nova lei dos motoristas profissionais. As mudanças vão realmente trazer segurança nas rodovias? Veja também que os limites entre os tempos pessoal e de trabalho estão desaparecendo com a chegada de novas tecnologias. E no bloco de entrevistas, vamos falar sobre pejotização, a contratação de trabalhadores para prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica. Aguardamos você!